Você já ouviu falar do Corpus Hippocraticum? Sabe qual foi a importância desse texto para a história da medicina? E qual a sua verdadeira relação com Hipócrates? Para essa e outras perguntas, fique comigo até o final, porque esse conteúdo está em outro nível. Seja bem-vindo, novamente, ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Antes de começarmos propriamente, é interessante lembrar-lhes desse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Afinal, nele abordamos de maneira introdutória quem foi Hipócrates, o reputado entre muitos como o pai da medicina. Por isso, se você ainda não assistiu a esse vídeo, já aproveita para dar aquela conferida. Pois bem, hoje nosso objetivo é desmistificar algumas proposições acerca do Corpus Hippocraticum, que, como muitos talvez já saibam, consiste numa coletânea de textos, datados, os mais antigos, do século V a.C., todos, vejam bem, com um viés em comum, que é a medicina. Isto é, o Corpus Hippocraticum, basicamente, é composto por uma coletânea de conteúdos médicos, sejam normativos, prognósticos ou diagnósticos atribuídos à autoria de Hipócrates de Cós, ou, como já mencionado, pai da medicina ocidental. Portanto, visando deixar este vídeo mais dinâmico, eu tomei a liberdade de dividi-lo em capítulos, sendo, logo o primeiro, particularmente contraditório. Então vamos lá, sem mais enrolação. O Corpus Hippocraticum não foi escrito por Hipócrates. Exatamente, senhores, apesar do que supostamente inferimos toda vez que nos deparamos com essa obra singular, o Corpus Hippocraticum não foi elaborado inteiramente por Hipócrates. Nesse aspecto, diversos foram os helenistas, ou seja, pesquisadores, antropólogos, historiadores e entusiastas da história da medicina que, ao longo dos anos, teceram os mais variados estudos e as mais variadas interpretações para tentar determinar a real autoria do livro. Afinal, um argumento que sempre foi contrário à tese da monografia feita pelo próprio Hipócrates, remete ao fato de que tal obra agrega conhecimentos sobre ervas, tratamentos e técnicas cirúrgicas distantes, entre si, no tempo. Em outras palavras, há no texto diversos anacronismos sobre assuntos já descobertos pelos médicos anteriores e até posteriores ao pai da medicina. Dessa maneira, atualmente, o mais aceito pela comunidade científica seria de que Hipócrates teria redigido pelo menos uma parte do tratado, tendo os demais capítulos adicionados ora por médicos contemporâneos, ora por aprendizes e ainda por médicos ulteriores muito avançados no tempo. Por exemplo, Galeno, uma figura famosa na história da medicina que, sabidamente, alterou e expandiu muitos dos ensinamentos aqui discutidos. Uma última consideração, por sua vez, seria de que essa atribuição da autoria a Hipócrates não é meramente uma coincidência, pois dada a fama desse personagem, a associação com seu arquétipo já era considerada extraordinária pelos, digamos assim, contribuintes anônimos da coletânea. Gente, essa curiosidade é interessante. Sabiam que o texto original do Corpus Hippocraticum é escrito em grego, mas o seu dialeto é o jônico? Algo minimamente irônico quando nos lembramos de que a cidade de Hipócrates, Cós, uma região que também guardou os principais médicos gregos do período, estava circunscrita ao dialeto dórico. Então, como poderia Hipócrates e seus colaboradores escreverem em um dialeto que não é o seu nativo? A resposta, segundo os historiadores, é até simples na verdade, visto que o dialeto jônico seria mais adequado para o texto em razão de ser ele usado pela ampla maioria dos escritores e filósofos da época em suas produções. Terceiro ponto, o Corpus Hippocraticum é considerado como um documento de importância muito além do âmbito clínico, já que é considerado como a gênese do pensamento epistemológico. Pessoal, tem que entender um pouco de filosofia para compreender essa curiosidade. Mas, de maneira simples, o Corpus Hippocraticum, mais especificamente nas passagens em que cita o método de tratamento empírico, ou seja, de que competia ao médico meio que testar os mais diversos fármacos em seus pacientes, de modo em que ao administrar uma droga, por exemplo, era ele quem deveria determinar se determinada erva teria um efeito curativo ou não, analisando, meramente, a supressão ou não dos sintomas do doente.
Nesse aspecto, a observação da natureza, tão presente nesses primórdios da medicina, é identificada por muitos filósofos como um prelúdio do empirismo, corrente que só viria a se constituir séculos após a elaboração da coletânea. Portanto, o Corpus Hippocraticum teria além de seu cerne médico, características filosóficas. O que faz muito sentido na verdade, devido ao fato de que Hipócrates fora contemporâneo de grandes nomes da filosofia, como Sócrates e Platão e, naquele momento histórico, a divisão dos campos da filosofia natural e da medicina ainda não estava totalmente delimitada. Agora, as 3 próximas curiosidades sobre o Corpus Hippocraticum serão pautadas nos conteúdos presentes em cada um dos seus 3 mais importantes capítulos. A saber, no capítulo da natureza do homem, é apresentada, de forma minuciosa, a consagrada teoria dos 4 humores, que consistia em uma explicação minimamente racional sobre o processo de saúde e adoecimento através do desequilíbrio entre os 4 líquidos fundamentais do corpo. Nesse quesito, entenda-se líquidos fundamentais como os fluidos que podiam ser distinguidos à observação de olho nu do corpo humano. Na época, os 4 humores eram, respectivamente, o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma. E, embora o uso dessa teoria tenha caído em desuso há vários séculos, a leitura da natureza do homem não deixa de ser interessante pela própria acepção peculiar de sua essência. Falando português, galera. Se atentem bem a como a teoria dos 4 humores resguardava certa serventia. No seguinte exemplo, extraído justamente do Corpus Hippocraticum, era possível explicar a fisiopatologia de um resfriado da seguinte maneira. Quando uma pessoa tem uma gripe, geralmente, há a presença de rinorreia e tosses produtivas, ou melhor, de uma substância popularmente denominada de catarro. O maluco dessa história é que um outro nome para o catarro, justamente, é fleuma, que é um dos 4 líquidos fundamentais. Segundo o texto, a fleuma é o humor mais frio, percebido pela nossa sensibilidade térmica manual mesmo. O médico hipocrático facilmente constatava essa informação ao comparar a sua temperatura com a do sangue e da bile, notadamente mais altas. Por isso, a doença, entendida como a gripe moderna, se estabelecia quando havia um excesso, desequilíbrio da fleuma. Para nós hoje em dia, esse raciocínio pode parecer até um tanto óbvio. Porém, observem até onde ia tal visão. Como a fleuma é o humor mais frio, as doenças que envolviam seu excesso, tal qual o resfriado comum, são típicas das estações do ano mais frias, em especial o inverno. Sim, existe uma correlação da incidência de doenças infecciosas do aparelho respiratório com os meses mais frios, embora não seja causal necessariamente. Sem querer prolongar muito nossa discussão, eu abordo mais sobre esse pseudo-pensamento, da teoria miasmática no vídeo que deve estar aparecendo aí no canto direito. Enfim, no tratamento conforme a concepção dos 4 humores, as ervas empregadas, segundo o supracitado, tinham que restaurar o equilíbrio dos líquidos. No exemplo, usavam-se fármacos com propriedades expectorantes de maneira a remover o catarro do organismo, responsável, nesse raciocínio, pelo estabelecimento da enfermidade. O próximo capítulo e 5º item da lista é da doença sagrada. Uma seção reservada, ao contrário do que o nome indica, para discussão acerca das patologias que antes eram vistas sob o véu do misticismo, mas que, em essência, não passavam de afecções comuns, com explicações racionais. O grande enfoque de seus parágrafos não poderia ser, por conseguinte, nada além da epilepsia. Uma enfermidade que, em razão de seus sintomas chocantes, desde a mais longínqua antiguidade, era tida como um agouro mágico religioso. Muitos eram aqueles que acreditavam que as convulsões derivavam de uma possessão demoníaca, por exemplo. Sendo Hipócrates o primeiro a racionalizar o quadro, retirando seu aspecto fantasioso e estabelecendo terapias eficientes, deveras superiores aos rituais e rezas que os pacientes eram submetidos. No Corpus Hippocraticum já havia, inclusive, a correlação da epilepsia com uma desordem fleumática do cérebro, ou seja, até o sítio anatômico da doença já havia sido identificado, não é algo realmente surpreendente pessoal. Ademais, o último tópico compreende o capítulo Ares, Águas e Lugares.
Inovador no sentido de que instituiu um prelúdio para o campo da epidemiologia moderna. Afinal, suas páginas já inferiam em como o ser humano interage com o meio de modo não só a perturbá-lo, mas mormente a receber suas influências no processo de adoecimento. A água dos rios destinada ao esgoto público, como apontam as passagens, já estava relacionada com a intoxicação e com a disenteria, segundo tal percepção. Era mais isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, não esqueçam de deixar o like e se inscrever para acompanhar todas as novidades. Abraço e até a próxima!